Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Podcast dos líderes. Estamos de volta, como eu falei agora, com a doutora Helenice de Moraes, advogada, pós-doutoranda em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora também em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, a nossa UFAL, possui graduação em Direito pela UFAL e especialização em Direito Processual Lato Sensu. A professora Helenice Moraes, ela é docente titular da cadeira de Direitos Reais e Direito da Infância e Juventude no curso de graduação do Centro Universitário SESMAC. Palestrante, advogada voluntária atuando junto à equipe muito profissional no Instituto Maria da Penha, procuradora jurídica da Associação dos Deficientes Físicos da cidade de Maribondo, estado de Alagoas, presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Alagoas, pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Violência contra a Mulher no CNPq. É um currículo realmente extenso, tem mais 5 páginas aqui, né? Não vou ler agora, mas aí você pode depois ir na internet para ver quem é Helenice de Moraes, essa grande advogada, essa grande mulher e um ser humano realmente maravilhoso. Pois bem, bem-vinda, minha querida amiga, professora do pós-doutoranda Helenice de Moraes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você, para a equipe, né, do podcast e para quem nos acompanha. Perfeito. Gratidão, podemos sentar, por gentileza. E quem nos acompanha também sabe muito bem qual é a pergunta inicial que nós fazemos. A pergunta é: quem é Helenice de Moraes? Dito pela própria Helenice de Moraes, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Carlos. Tenho o prazer de chamá-lo assim, Sim. né? É uma parceria de muitos anos. Muitos anos. E essa pergunta às vezes me é difícil. Sim. Mas Helenice de Moraes hoje é advogada, Sim. professora universitária, pesquisadora das causas das mulheres, das famílias, das crianças, né? Sou ativista humanitária, sim. Estou na gestão da Cruz Vermelha Brasileira aqui em Alagoas, né? E antes de mais nada, o que precede a tudo isso, né? Eu sou filha de Dona Neuza de Seu Heleno e com muito orgulho eu me remeto à minha avó, que é a mulher que me moldou, né? Uma mulher que não tinha uma formação acadêmica, mas tinha uma formação moral muito forte e eu carrego muito dela. Muito então, legal. Dona Josefa, famosamente conhecida no interior como Dona Finfa, foi a mulher que me talhou e a partir dela vieram outras, como minha mãe, minhas tias, minha madrinha Garina, né? Uma mulher muito forte também, que hoje com 92 anos deixa a gestão da Cruz Vermelha depois de 57 anos à frente dela. Perfeito. Mas eu venho de todo esse quadro de mulheres que me fizeram chegar até aqui. Perfeito. Né, fazendo com que eu honre todo esse caminho e esteja disponível para fazer com que as outras que estejam, né, trilhando a mesma estrada, né, sejam amparadas. Então, esse amparo eu vejo muito nos meus alunos, nas minhas alunas em sala de aula, né, as advogadas que estão começando, e eu tenho muita satisfação de servir. Sim. E hoje estou aqui nesse propósito porque tanto a advocacia quanto todas as outras as frentes que eu atuo, elas só são suficientes para mim no momento que a gente serve as pessoas. Perfeito. Professora Helenice Moraes, que diz que está para servir, mas se como professora titular do SESMAC, é uma referência para as alunas e para os alunos, né? Que buscam não só na estudiosa, na pesquisadora Helenice Moraes, Helenice que é uma advogada, mas também é pesquisadora, mas também os homens, né? Buscam realmente essa referência, e hoje falta uma referência, professora Helenice. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, sendo referência mais uma vez, né, minha queridíssima amiga. E o primeiro momento, a pergunta é sobre sua trajetória de identidade profissional, que já entrou um pouco, mas a gente vai também trabalhar mais nesse sentido. Você acumula as funções de advogada, professora universitária,
pesquisadora e líder institucional lá na Cruz Vermelha Brasileira, seccional Alagoas. Como foi construída essa trajetória multifacetada? E com essas identidades, dessa identidade, você diria que chegou primeiro, a advogada ou a professora? A única certeza que eu tinha, desde muito pequena, e eu lembro no almoço de família no domingo, eu acho que com 9, 10 anos, que eu queria cursar Direito. Perfeito. Então, essa era a única certeza que eu sempre tive. Próximo do vestibular, minha mãe quis fazer com que eu mudasse de ideia, né, fosse para a área de saúde, e eu sempre neguei, porque eu sabia qual era a minha vontade, e fui em busca, e a vontade se concretizou com a aprovação no vestibular da Universidade Federal de Alagoas. Eu tinha pouca maturidade, né, de idade intelectual, eu tinha entre 16 e 17 anos, entrei muito jovem na universidade, e aí eu comecei, a partir de então, trilhar esse caminho na academia, porque eu acredito na educação e no trabalho, né? Trabalho honesto, com honestidade intelectual e moral, como único caminho para que a gente alcance o que a gente almeja. Perfeito. A advocacia não foi bem planejada, como a docência também não. Então, elas chegaram na minha vida por si só, naturalmente, né? Depois de formada, com pouco tempo, acho que com uma semana, recebo um convite e aí vou para Penedo começar a minha vida profissional como docente na Faculdade Raimundo Marinho. Né? Tenho boas lembranças, ótimas memórias, uma gratidão imensa por ter começado lá. Né? Deixo, inclusive, meu abraço carinhoso para a Lísia Ramalho. Né? Lísia, grande abraço. Lizinha. Nosso, viu, Lizinha? Então, assim, Lizinha me acolheu, Penedo me acolheu, e lá eu comecei a atividade como docente. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de iniciar na advocacia também em Penedo, e aí com um parceiro muito querido, que até hoje, né, nós temos uma interação muito boa, Dr. Francisco Guerra, e aí começo em Penedo a trabalhar como advogada e também como docente. E de lá para cá, as situações só tomaram proporções, né? E a advocacia continua na minha vida, como a docência também, aliada hoje à pesquisa e outras situações que vieram posteriormente. Penedo é uma cidade maravilhosa, né? Espetacular. Penedo realmente é diferenciada. Foi lá que você conheceu o seu colega de doutorado, Alan Esteves? Não, o doutor Alan não foi juiz em Penedo na época que lá eu estive, né? Lá eu tive uma boa convivência com a doutora Alda Barros. Alda, sim. Né? Quando era juíza por lá, isso. Depois, doutor Jaziel Ivo, hoje presidente do TRT. Nosso presidente do TRT. Mas doutor Alan já conheci aqui em Maceió e cursando doutorado conosco. E hoje é um amigo queridíssimo, inclusive falei com ele ontem, apareceu numa entrevista falando sobre segurança do trabalho, parabenizei, né? E Alan é um amigo muito, muito querido. Perfeito, perfeito. Da Universidade Federal de Alagoas para a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o seu percurso acadêmico, né? Sua formação, então, começou na UFAL, alcançou o pós-doutorado agora na PUC do Rio Grande do Sul. O que esse caminho acadêmico representa e representa para a sua prática profissional cotidiana em Alagoas e pelo Brasil? Como eu disse, essa estruturação profissional, essa possibilidade de pensar a profissão futuramente nunca aconteceu. As coisas foram, né, se ajustando em minha vida. E aí, depois de um tempo em Penedo, bateu ali uma inquietação de dizer, eu preciso fazer outra coisa. Né? E isso sempre acontece. Tá? Então, eu preciso de uma emoção nova. E aí eu fui me submeter ao edital do mestrado na Universidade Federal de Alagoas, turma 4, né? Há muito tempo atrás. Fui aprovada e, desde então, comecei a pesquisa que hoje, né, continuo trabalhando com ela, que é de subtração de crianças numa situação de sequestro interparental. E, desde lá, né, essa inquietação permanece. Depois de um tempo já concluído o mestrado, vem o doutorado,
por intermédio de um DINTER, que é um doutorado interinstitucional, foi entre a PUC do Rio Grande do Sul e o SESMAC, né? Local que também chamo de casa, estou no SESMAC há 15 anos, é uma alegria muito grande, né, poder privar daquele ambiente, estar no SESMAC como hoje eu vivencio, né, há uma diferença do SESMAC lá atrás e do SESMAC agora, né, capitaneado pela figura muito enérgica do professor Douglas Aprato. Isso. E aí, pelo Dr. João Sampaio. Dr. João Sampaio também, e por conta desse doutorado interinstitucional, né, consigo o título de doutora na PUC do Rio Grande do Sul. Sim, perfeito. E, ano passado, me submetendo a alguns concursos públicos para docência, de novo, a ideia veio, né, de preciso de uma novidade, preciso movimentar a vida achando que está parada. E fiz a inscrição, né, mandei projeto, falei com os professores e fui aceita no pós-doutorado da PUC e comecei agora, né, este ano, a pesquisa no pós-doutorado, seguindo com essa pesquisa, né, buscando efetividade na resposta dos sequestros interparentais. Perfeito. Fica o nosso abraço ao doutor João Sampaio, ao doutor Douglas Aprato, né, correspondentemente, digamos assim, o reitor, nosso vice-reitor, eles que nos deram a honra de fazer o nosso curso de oratória também. Então, assim, fica um grande abraço. E o doutor Douglas Aprato foi nosso convidado também, né, no nosso podcast, um grande amigo, realmente, um grande líder, um grande professor, um grande educador, né? Fica o nosso abraço, então, para o doutor Douglas Aprato e o doutor João Sampaio também. Mulheres no direito e liderança feminina. Então, isso tem muito a ver com a professora, doutora, professora pós-doutoranda Helenice Moraes. Você preside a Cruz Vermelha Brasileira, filial Alagoas, atua junto ao Instituto Maria da Penha. Como a sua atuação nesse espaço moldou a sua visão sobre o papel da mulher no sistema jurídico e nas instituições? E como essas vivências impactaram na sua decisão de estruturar um curso específico sobre a Lei Maria da Penha? Qual lacuna você identifica na formação jurídica ou social que esse curso pretende suprir? Veja, 3 em 1, pergunta 3 em 1. 3 em 1. Eu acho que ainda devo resposta da pergunta anterior. Sim. Mas veja, esse caminho trilhado na academia, desde a graduação até o pós-doutorado, ele é importantíssimo e é relevante que se diga isso para as atividades da advocacia. Né? É importante que se diga isso hoje porque a gente vive numa era de inteligência artificial, de rede social, e que talvez os alunos não alcancem a necessidade da leitura, da pesquisa, né, para que a resposta social seja a mais adequada. Perfeito. Então, a gente só consegue raciocinar melhor soluções, inclusive para processos judiciais, quando a gente tem esse reflexo, na verdade, essa reflexão do todo. Então, quando o aluno está lá estudando filosofia, por exemplo, no primeiro período, e acha que não se encaixa lá na frente no direito penal e no direito civil, né, está enganado porque ali é necessário, é um engano porque ali se faz necessário para que você compreenda o contexto do humano. Perfeito. Né? Então, quando a gente lida na advocacia com os processos, a gente está lidando com pessoas. Perfeito. E as pessoas não podem ter uma resposta mecanizada. Então, a inteligência artificial está aí, eu acho maravilhoso, utilizo todas, testo todas, né? Mas no final da história, a gente precisa ter o olhar humano e empático para as pessoas. Perfeito. E aí, quando a gente tem uma pesquisa atrelada a isso, a gente consegue aprofundar, né, essa problemática e consegue raciocinar saídas e respostas para os processos. Da mesma forma, né, já voltando para o questionamento de agora, quando a gente trata dessas questões de posicionamento, de liderança feminina, de gestão, na verdade, eu me enxergo numa situação em que eu consigo gerir alguns problemas, né, e essa gestão de problemas, seja dentro da instituição Cruz Vermelha, seja nesse suporte, né, voluntário na advocacia junto ao Instituto Maria da Penha, é, de novo, pensar as relações humanas. Perfeito. Então, desde as minhas atividades de pesquisa, passando pela advocacia, passando pelo meu voluntariado na Cruz Vermelha e no Instituto Maria da Penha, o que a gente pensa é solução para os problemas humanos. Perfeito. Tá?
E aí tudo isso vem buscando respostas. E a gente entende que essas respostas partem de muitas premissas, e uma delas, e a mais fundamental, é a educação, né? E ano passado tive a oportunidade de lançar um livro, né, com duas parceiras incríveis, Anabel Pessoa e Regina Célia. As duas são cofundadoras do Instituto Maria da Penha, junto com a própria Maria da Penha, né? Trouxe para você o exemplar, tá, professor Carlos, para que você tenha em mãos e entenda, né, toda a problemática da realidade das mulheres no Brasil, principalmente as que sofrem violência doméstica. E aí a gente resolveu se unir e a gente está lançando um curso que trata de cidadania corporativa. Não necessariamente falar da Lei Maria da Penha para as mulheres, né, como público imediato, mas trabalhar de uma forma corporativa e executiva dentro das empresas para que exista uma mudança de comportamento, de raciocínio e trabalhar a base, trabalhar de forma profilática para que a partir daí, né, se entenda a necessidade do respeito, porque tudo passa por isso, né, por respeitar o outro. Perfeito. Muito interessante. O tema também que você está, inclusive, trabalhando no seu doutorado, eu gostaria de trabalhar agora um pouco esse tema, refere-se à subtração internacional de crianças, e a sua pesquisa é nessa linha, né, focando no cenário brasileiro, mas também, né, fora do Brasil. A sua pesquisa de pós-doutorado, então, aborda a atenção entre o princípio do melhor interesse da criança e o retorno imediato previsto da Convenção de Haia. Então, para o público leigo, o que é essa convenção e por que esse tema é tão urgente no Brasil? Falando de uma forma muito tranquila para que todo mundo entenda, a gente vive num mundo hoje muito mais globalizado do que há muitos anos atrás, né? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de comunicação, de trânsito de pessoas, então existe uma multiculturalidade, existe uma diversidade de famílias hoje, né, que existem no Brasil, no mundo, e quando eu digo diversidade de famílias, é de forma de organização das famílias. E esse trânsito de pessoas faz com que as famílias também se tornem transnacionais. E à medida que isso acontece, é possível que um dos genitores saia do país com o filho e o outro genitor, o pai ou a mãe, perca o contato. Então, a Convenção da Haia de 80 trata exatamente dessa problemática de devolver a criança ao país de sede habitual e com esta devolução, naquele país onde a criança morava e tinha a residência dela habitual, se discuta a guarda, né, se discuta toda essa questão de convivência. Então, a pesquisa vem desde o mestrado e a proposta agora no pós-doutorado é que se encontre mecanismos de tecnologia, já que a gente vive na era da IA, para que permita que essa criança seja identificada onde ela está e para que também os sistemas de justiça se conversem, para que a resposta exista em tempo hábil, para que a solução chegue, né, de uma maneira satisfatória. Até porque pesquisa de doutorado e pós-doutorado busca-se ainda mais soluções, né? Então, que bacana que há a busca dessa solução. E de vez em quando você assiste no Fantástico, a revista eletrônica famosíssima, dentre outras, aquela mãe que está no Brasil e o pai levou o filho para outro país e está naquela dificuldade, naquele sofrimento. É um tema muito recorrente. Essa é a realidade, né, professora Anice? Muito recorrente. Exato. Em 2010, quando eu comecei a pesquisar no mestrado, já existia aqui na Justiça Federal de Alagoas um número suficiente, digamos assim, para que a gente levasse em consideração para fazer levantamento de dados. Então, lá em 2010, poderia ser estranho achar que existia esse trânsito de pessoas. Existiam filhos separados de pais por conta da situação de ser levado para outro país. Mas já existia um número significativo de processos na Justiça Federal aqui em Alagoas. Né? Então, de lá para cá, obviamente, com essa facilitação, né, de comunicação, de trânsito e etc., os números aumentaram. E o Judiciário não pensou numa resposta para que isso fosse resolvido de maneira efetiva, célere, né, e de uma forma que a criança retorne
e que não haja um prejuízo muito grande nas questões de convivência psicológica, Perfeito. etc. Então, o melhor interesse da criança é, de fato, a pedra de toque. Primeiro, que é uma questão extremamente subjetiva, o que seria Perfeito. o melhor interesse da criança. Sim, perfeito. Né? Uhum. O pai que está com ela e subtraiu, digamos assim, pode dizer que o melhor interesse da criança é estar com ele. Perfeito. E a mãe pode ter o mesmo raciocínio. Né? E aí resta ao juiz, nesse caso, entender o que seria o melhor interesse da criança. Mas nessa questão da discussão da Convenção da Haia, essa subjetividade do melhor interesse da criança não adentra. Seria somente o cumprimento do Tratado Internacional pelo Estado brasileiro, que seria devolver. E essa discussão com quem fica a criança seria a posterior. Então, é essa situação de direito internacional, né, onde gira a minha pesquisa, e de uma forma muito feliz, né, eu estou inserida na temática do direito internacional humanitário por conta da Cruz Vermelha Brasileira. Perfeito. Uma coisa leva a outra, né? Essa conexão muito interessante, perfeito. Bom, direito patrimonial e as famílias, outro assunto que diz respeito também à sua pessoa, à sua condição acadêmica. O que as famílias brasileiras precisam saber? Um dos seus nichos de atuação é esse, né? Direito imobiliário. Qual é o erro mais comum que você observa as famílias cometerem ao lidar com imóveis, compra, herança, doação, e que poderia ser evitado com orientação jurídica simples? Vamos trabalhar agora nessa linha, que eu sei também que é uma linha de domínio, né, da sua atuação jurídica. Na advocacia eu costumo dizer que quando a gente trabalha família, a gente trabalha desde o afeto até o patrimônio. Perfeito. Né? E aí as pessoas, quando estão nesse tipo de relação, esquecem do patrimônio como uma questão objetiva. Perfeito. Né? Então, entende que, no final da história, o meu ex-marido vai me tratar com dignidade no final do casamento, o meu irmão no inventário, e muitas vezes não toma a precaução devida, né, para o resguardo do patrimônio. Então, o que a gente vê no Brasil é um número muito grande de patrimônios, de propriedades que não estão regularizadas. Perfeito. Então, muita gente tem somente a posse achando que é proprietário. Tá? E aí isso deságua no final ali de um processo de divórcio, deságua no inventário, quando existe uma compra e venda futura. Então, essa prevenção, esse cuidado, né, das famílias é não pouco explorado, porque os advogados tentam com que isso aconteça, mas é pouco utilizado por algumas famílias. É negligenciado por algumas famílias. Primeiro porque, veja só, se tem alguém em vias de casamento e você diz assim, faça um planejamento matrimonial, primeira resposta é, o que o outro vai achar de mim? Né? Vai achar pouco romântico, tá? Então, assim, enxerga somente o lado subjetivo do afeto. Esquece dessa proteção patrimonial. Perfeito. Da mesma forma, quando a gente indica a uma família que faça o planejamento sucessório, é fácil a gente ouvir, você está me agorando, né? Está papai querendo não vai que eu morrer morra. Agora. É fácil o patriarca dizer aos filhos, você está querendo logo pegar o que é meu, quando na verdade seria uma organização. Sim. O planejamento, tanto matrimonial como sucessório, é uma organização do patrimônio para evitar prejuízos futuros. Permita um parêntese, como fez o Silvio Santos, né? Que bem antes de morrer deixou planejado, cada filho tem direito a isso, tem direito a aquilo. Então, se um cara inteligente como o Silvio Santos faz algo nesse sentido, e a gente ouvir a doutora Eunice Moraes e seguir realmente as recomendações dela, não é? Exato, e evita litígio, né? Sim. Evita que a família se desfacele, por exemplo. Perfeito. Né? Porque um processo de inventário não dura menos de 5 anos no judiciário. Perfeito. Desgaste. E aí o desgaste é grande, né? É possível que as pessoas que entraram naquele processo, né, dentro de um espírito amigável, saiam dali, né, inimigos. Exatamente. Como também o contrário acontece. Sim. Às vezes demora tanto que se juntam, tá? Perfeito. Mas aí a gente não pode contar com isso, né? E aí a ideia é que esse planejamento, essa organização, evite os litígios dentro das famílias. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, tudo organizado, registrado, com documento, todo mundo sabendo o que é seu.
a gente tem uma possibilidade de que a paz, né, aconteça de uma forma mais natural entre as famílias e a gente evite exatamente os litígios e as desavenças. Perfeito. Ou seja, planejar é preciso. Planejamento faz parte de uma vida muito melhor. Então, planeje, tenha um plano. Né? É claro que esse plano ele pode ser de alguma forma modificado, mas você tem que ter um plano. Tem que ter planejamento para tudo na vida e, no caso do patrimônio familiar, mais ainda, pense nisso que faz enorme diferença para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, inclusive, sem dúvida nenhuma. Para concluir, doutora Erenice Moraes, essa conversa maravilhosa, né, que a doutora Erenice nos traz aqui, equilíbrio entre a advocacia, a academia, o voluntariado, retomando um pouco o que a gente conversou no início, e como a sua agenda contempla um escritório ativo, que é o seu escritório, que eu tenho a honra de ser cliente do seu escritório, né? Sala de aula, sendo referência como é, pesquisadora científica também, presidente de uma entidade que realmente é referência, a Cruz Vermelha Brasileira Filial Alagoas, ainda assim com a advocacia voluntária. Então, como você consegue planejar, olha, o planejamento é preciso para conseguir tudo, planejar, organizar esse tempo. E o que a impede de simplesmente reduzir esse ritmo? Eu vou começar do final. Certo. Né? Reduzir o ritmo já foi um pensamento que passou e foi embora. Sim. Porque quando se fala reduzir o ritmo, aí a pergunta é, o que eu tiraria da minha agenda? Uhum. Nesse instante eu não consigo tirar nenhuma das atribuições. E nem quer. Né? Uhum. A Cruz Vermelha, para mim, hoje essa atividade voluntária, humanitária, ela é pulsante. Uhum. Tá? Eu posso, com muita tranquilidade, dizer que desde a minha infância eu convivo com a Cruz Vermelha, com as atividades da Cruz Vermelha aqui no estado de Alagoas. Uhum. Minha mãe por lá esteve por 45 anos, né? Sua madrinha. Minha madrinha, minha avó. Então, a gente tem todo esse contexto de trabalho humanitário que não começou hoje. DNA. Tá? Está correndo aqui nas veias. Né? Hoje, a Cruz Vermelha está em mais de 190 países. Perfeito. Né? É uma entidade reconhecida internacionalmente. Sim. Por conta da nossa neutralidade, da nossa imparcialidade, a gente tem uma penetração em todo e qualquer conflito armado, Perfeito. em qualquer desastre, né? Somos reconhecidos em qualquer lugar. Sim. Aqui no Brasil, somos 15 filiais, né, que formam a Sociedade Nacional da Cruz Vermelha. Não temos guerra declarada, né, guerra civil declarada, mas temos mais de 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil. Perfeito. Então, nós temos um trabalho humanitário muito grande a fazer, além dos desastres naturais. E guerra civil nos morros, né? Exato. Do Rio de Janeiro e em outras cidades também, só que não declarada, como você falou. Exatamente. Então, assim, essa atividade me é possível manter porque existe uma rede de apoio para que ela aconteça, né? Então, eu conto com os funcionários da Cruz Vermelha, eu conto com os conselheiros, eu conto com a minha vice-presidente muito atuante, Conceição Bahia, que está sempre do lado, né? E minha mãe, que voltou. Ah, que maravilha, a filha está lá. Então, assim, é a voluntária mais antiga da instituição. Doutora Conceição Bahia, grande abraço, viu? E também a sua mãe, né? Dona Neuza está lá todo dia, tomando conta como se fosse a casa dela. Então, tem um prazer muito grande de receber as pessoas, de ajudar quem precisa, quem nos procura, né, para resolver uma dor, porque é sempre nesse sentido. Perfeito. E quando a gente vem para a sala de aula, ontem, por exemplo, eu olhei para o relógio e disse, será que eu consigo? De tão cansada que estava. Aí, quando a gente chega na sala de aula, vem um fôlego que eu não sei de onde, e aí você vai, flui e sai satisfeito. Verdade. Então, não consigo também me desvencilhar. Eu, muitas vezes, já aconteceu de entrar em sala de aula com enxaqueca, e quando eu adentro a sala de aula, passa. Porque é amor pelo que faço, né? No sentido de ser uma missão, de ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Então, se eu ter esse sentido, se a minha missão é ajudar as pessoas a se tornarem melhores, eu realmente sinto isso, e quando eu adentro em sala de aula, produzo endorfina, dopamina, serotonina, e aí, com certeza, a dor de cabeça e enxaqueca
passa. Acontece muito comigo isso, né? Algo mágico acontece. É mágico, né? E a advocacia eu tenho como uma missão muito grande, porque assim, não é só atender, não é só mais um caso, não é só mais um contrato, não é mais só dinheiro na conta. Verdade. São vidas, né? Então eu costumo dizer em sala de aula que assim como médico, a gente lida com vidas. Perfeito. Não com a vida do corpo físico, mas com a vida em outras dimensões, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Perfeito. E essa responsabilidade, por vezes, me faz perder o sono, né? Me faz ficar no escritório até 11 horas, meia-noite, mas eu me sinto satisfeita quando eu consigo dar a resposta. Né? E às vezes, por conta da demanda, né, a resposta pode acontecer um pouco mais, de uma forma mais demorada, mas acontece daquela forma que eu me sinto satisfeita de saber que eu fiz, não somente por fazer, mas eu fiz com todo cuidado, com todo zelo, como se o problema fosse meu pessoalmente, como se a demanda fosse minha, como se eu estivesse resolvendo a minha própria vida. Então, eu encaro a advocacia desta forma, com muita honestidade moral e intelectual. Perfeito. Então, é por isso que eu não consigo, por enquanto, me desvencilhar de nada. Talvez daqui a pouco eu vá, né, soltando alguma coisa, mas tudo isso só é possível com equipe. Então, no escritório eu tenho uma, né, na Cruz Vermelha tem outra, e na faculdade eu sempre tenho o amparo dos funcionários que lá estão e conseguem fazer com que tudo dê certo. No Marca Digital tem a Sara, que está nos acompanhando aqui também, não é? Assim como temos aqui o Lesson, o João Pedro, né, aqui na nossa equipe também, além do Léo. Então, tem que ser realmente com a equipe, né? Exato. Não se faz nada sozinho. Não somos uma ilha, Thomas Hobbes, né? Ninguém é uma ilha. Pois bem, conversamos com a doutora Alenice de Moraes. Ela que é advogada, referência da advocacia de Alagoas, ela que é presidente da Cruz Vermelha Brasileira Filial Alagoas, ela que é mestra pela UFAL em Direito, ela que é doutora na PUC do Rio Grande do Sul em Direito, ela que é pós-doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul em Direito, e é com certeza um ser humano diferenciado, não é à toa que é voluntário da forma que é. Muito obrigado, doutora Alenice, pela sua participação super especial, gratidão mesmo, estava com saudade, e suas considerações finais para nós encerrarmos o nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço o convite, é muito honroso estar aqui, né? Acredito que estar aqui nessa cadeira, no podcast que se chama Encontro de Líderes, exatamente para falar de trajetórias. E se o convite me foi feito é porque a minha trajetória tem algum significado. Com certeza, muito. Né? Se a oratória foi boa, agradeço ao professor, né? Fui aluna do professor Carlos Conce. Tá? E é dizer que a nossa construção de uma liderança é exatamente conseguir impactar vidas. Perfeito. Então, me foi feita uma pergunta, o que é que eu gostaria, como é que eu gostaria de ser lembrada um dia? E somente se alguém lembrar que eu consegui resolver algum problema ou melhorar alguma situação para ela. Sim. Se isso aconteceu para alguém, eu já estou extremamente satisfeita. Então, liderança para mim é isso, tá? É conseguir melhorar o entorno, é conseguir fazer com que o meu crescimento leve mais pessoas junto comigo, né? Que eu possa impactar vidas de alguma forma, e isso para mim é ser líder. Né? Então, enquanto muita gente acha que ser líder é juntar patrimônio ou tirar foto em carros do ano, ou jatinho, etc., isso é bom também. Né? Cada um, né? Mas eu entendo que a liderança passa por isso, em se tornar memórias boas para as pessoas e fazer a diferença para alguém. Perfeito. Doutora Alenice de Moraes, mais uma vez, gratidão pela sua presença. E por falar em liderança, na semana que vem vamos estar aqui com meu amigo Alexandre da Carajás, ele que é um dos mentores da Carajás, né, os diretores da Carajás. Minha amiga Cíntia, médica, que trabalha com emagrecimento, hein? Observe, então, duas pessoas vão estar conosco aqui com muita honra, dois amigos, uma amiga querida, a partir, claro, das 3 da tarde, quarta-feira próxima, aqui no Podcast dos Líderes, aqui no @CarlosConce_. Até a próxima semana.